Minha gente, a graça e a paz do Senhor para todos. Um ótimo domingo aí, que Deus venha nos dar um domingo abençoado de vitória e nos conduzir às 18h30 à igreja, não é? E desde já eu quero aqui deixar o meu convite a você para estar comigo hoje, às 18h30, no templo central da Igreja Batista Aliança em Cristo, aqui na Avenida Sebastião Corrêa da Rocha, parte alta de Maceió, no bairro do Tabuleiro dos Martins, aquela avenida por trás da Home Center Carajás, tá bom? Então você é o meu convidado, é a minha convidada. Temos a salinha das crianças, as tias que irão ficar com seus filhos ali, cultuando com eles, sala climatizada. Você vai estar confortavelmente acomodado, acomodada, servindo e adorando a Deus comigo hoje à noite. Teremos pastor Ricardo ministrando a palavra de Deus, vai ser tremendo, vai ser uma bênção. Minha gente, eu estou aqui porque, como havia prometido, para tratarmos de um assunto aí, mais um tema polêmico que causa conflitos de religiosidade, que causa aí muitas dúvidas, não é? Que traz aí muita confusão a respeito de pontos de opiniões teológicas, doutrinárias, enfim. E eu tinha combinado com vocês de estar aqui para nós tratarmos desse assunto, dessa questão polêmica. Qual foi o assunto que eu tenho aí colocado em pauta, não é? A enquete que temos feito durante toda a semana, melhor, tem 3 dias que fizemos aí esta enquete, a questão do Ministério Feminino. Eu postei aí um cartaz digital no Facebook com a seguinte pergunta, com a seguinte enquete. A mulher pode ser pastora? Sim ou não? Você concorda com o ministério pastoral feminino? E muitas pessoas participaram da enquete, não é? Respondendo, comentando. Nós tivemos aí mais de 400 curtidas em 3 dias. Tivemos aí 100 comentários, tá certo? Uma centena de comentários. Eu vou ler aqui alguns deles. É claro que não dá para ler todos, porque muita gente opinou, muita gente respondeu, e você pode ir colocando aí a sua opinião. A mulher pode ser pastora? Coloca aí sim ou não, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos caminhar aí pelas páginas sagradas e vamos estar dando a resposta dentro, claro, com base na palavra de Deus. Nós estamos hoje vivendo em tempos em que muitas igrejas, e grandes igrejas até, são pastoreadas por mulheres. Eu conheço uma igreja em São Paulo que tem 5.000 membros e o pastor da igreja é uma mulher, não é? No caso não é um pastor, é uma pastora. E essa mulher tem o respeito das principais autoridades da cidade, tem o respeito do povo de Deus e faz um trabalho extraordinário. Deus tem abençoado assim o ministério dela, não é? Poderosamente. Ela está à frente de uma grande igreja. E a igreja tem crescido, almas têm sido salvas, né? As pessoas têm sido alcançadas pelo poder transformador do Evangelho, através do ministério da nossa querida irmã, da nossa querida pastora, tá bom? Então, a mulher pode ser pastora, sim ou não? Qual a sua opinião? Vá colocando aí e nós vamos conversando aqui. E não se preocupe que a sua opinião venha coincidir com a minha. Somos indivíduos, cada um tem um ponto de vista. Você tem o direito de dar a sua opinião contrária à minha. Não somos obrigados a concordar com ninguém. Isso deve ser respeitado. Estamos aqui conversando no campo das ideias, não no campo das pessoas, ok? Então, cada um tem a sua opinião e deve ser respeitada. A mulher pode ser pastora ou não pode ser pastora? À luz da Bíblia, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou ler aqui alguns comentários das pessoas que participaram da enquete, para que os irmãos tenham uma noção de como isso gera conflitos, gera dúvidas, não é? Como as pessoas estão perdidas aí sobre temas importantíssimos, atuais, que estão inseridos aí no contexto religioso, que faz parte do nosso dia a dia, do nosso tempo, da nossa época, da nossa existência. Está aí conosco todos os dias, tá bom? Então precisamos entender, não podemos ficar com dúvidas, não é verdade? A palavra de Deus tem resposta para tudo. Se você pergunta, a palavra de Deus responde. Por exemplo, a Rosana Meire, ela diz assim: na minha opinião, a mulher pode ser pastora sim, os direitos são iguais. Minha gente, eu não vou ler todos os comentários. Tem uma centena de comentários, tem comentário aqui
que foi verdadeiramente uma carta, tá bom? É muito longo. A Maria Silva, lógico que sim. A Petrúcia Santos respondeu não, pastor, a mulher não pode ser pastora. A Fábia Tassiana disse não. O Rodrigo Daniel colocou aqui, me perdoem as pastoras, mas não existe ministério para mulheres, não é machismo nem preconceito, mas a Bíblia não dá essa opção às mulheres. O que temos na Bíblia são profetisas, certo? Ok? É a opinião aí do Rodrigo Daniel. Tem mais aqui, ó. Deixa eu ver. O Jadson Alexandre, não há base bíblica e teológica para a ordenança do ministério pastoral feminino. E digo mais, essas separações são humanas e não divinas. Estou aberto para debates com qualquer um. Forte abraço e Deus abençoe a todos vocês. Jadson Alexandre, a opinião dele, ok? E aí vai, é uma centena de comentários aqui e de opiniões. Com certeza, disse a Vânia Gomes, com certeza não tem na Bíblia mulheres pastoras. Adriana Barros, toda mulher que é esposa de pastor, ela exerce a função de pastora, ainda que não queira. Olha o que respondeu aqui Luciano Gomes. Eu creio que pode sim, e tem muitos pastores mais usados do que alguns pastores, ok? Deixa eu ver aqui mais, essa opinião aqui está muito longa. Francisca Cardial disse, sim, porque não, a palavra de Deus tem que ter voz. Ela quer dizer, né, voz feminina também, acredito eu. Flávio Moraes, não há base bíblica e teológica para a ordenança do ministério pastoral feminino, ok? Compartilhe, minha gente, aí essa live na sua rede social, nesse exato momento, compartilhe com outros amigos, tá bom? Com outros irmãos. É um assunto polêmico, causa dúvidas. Estamos aqui para te ajudar a compreender, a entender. Ilma Nogueira disse, sim, não vejo por que não, que a mulher não pode. Essa é a minha resposta. Deus abençoe o pastor. Amém, querido. Deus te abençoe também. Edjane Azevedo respondeu, sim, pode sim. Estou aqui, bom dia. Bom dia, Edjane. O Samuca dos Santos disse, não pode, meus irmãos. É antibíblico isso aí, viu? Ok, Samuca, a opinião do Samuca é muito importante. Josiane Santos disse, o meu pastor é Jesus Cristo, o resto é ilusão. Deus te abençoe, Josiane. O Edson Thierry respondeu que sim. A Meire Barros disse que sim, pode sim, a mulher pode ser pastora. Maria Lúcia, pode sim, pastor. Luciano Rafael botou, quem concorda deixa um versículo bíblico. Vamos parar de achismo. Eu quero ver uma base bíblica. Ok, Luciano, vamos conversar daqui a pouquinho. Nivalda Lins, pode sim. Rosa Correia respondeu, não, mulher não pode ser pastora. Estela Lima disse que sim, porque quando Deus quer usar alguém em sua obra, ele não vai olhar o sexo não, ok? Deixa eu ver quem mais aqui, muita gente, opiniões muito longas. Luiz Antônio dos Santos, só sei dizer que quando Deus levanta, os ignorantes não derruba. Cícero Ramos Marinho, eu tenho amigas pastoras, não tenho preconceito contra elas, mas é antibíblico. Eu não separo mulher para pastora. Onde é que a Bíblia diz que Deus separou mulher para pastora? Ai, minha gente, são centenas de comentários, tá? Só li alguns. Os irmãos aí que mandaram seu comentário, eu não vou ler, me perdoem, mas se a gente for ler todos os comentários que estão aqui, nós não vamos entrar no tema que é o mais importante, no assunto, não é? E está ajudando as pessoas aí a esclarecerem as suas dúvidas. Afinal de contas, a mulher pode ser ou não pode ser pastora? Pastora Mônica Morim, acabou de entrar, pastora Mônica, esposa do meu grande amigo, o pastor Adonias, não é? Que é um advogado brilhante aí. Deus tem colocado esse casal à frente de uma obra gloriosa. A pastora Mônica Morim tem o seu programa também na Rádio Farol Melodia. Deus abençoe, pastora Mônica, querida. É um prazer tê-la aqui, tá bom? A Aline Cleones também acabou de entrar. Deixa eu dar uma volta aqui um pouquinho. Muita gente está nos acompanhando para citar o nome de alguns irmãos aqui, tá ok? Chapinski. Perdão, viu, se eu estou pronunciando errado. Bem diferente o nome aqui, difícil até de ler. Gildécio Cavalcante também está conosco. Diná Batista dos Santos. José Gonçalves. Aline. Janete Torres. Gildete Cabral. Deus abençoe a vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui.
E pastora Mônica Amorim, a Aline está dizendo, eu agradeço a Deus por ter minhas pastoras. Ok? Muitas pessoas aí entrando e acompanhando essa live, é um assunto muito importante. Bem, vamos para a palavra de Deus. A mulher pode ser pastora, sim ou não? Você concorda com o ministério pastoral feminino? Qual a sua opinião? Mais de 400 curtidas em 3 dias, uma centena de comentários, alguns concordam, outros discordam, outros dizem não haver base bíblica para isto, outros dizem quando Deus quer usar, Deus não olha o sexo, não é? Enfim, as opiniões se divergem como em todo e qualquer assunto polêmico, há divergências de opiniões, o que é sadio, o que é normal, o que é democrático, desde que as opiniões sejam devidamente respeitadas, tá ok? Porém, a Bíblia, ela fala, ela é a verdade, a palavra de Deus é a verdade absoluta, ok? E vamos para a palavra de Deus, que é quem pode nos responder aí, com certeza, de forma segura e da melhor forma possível. Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito o seguinte: e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Ele quem? Deus. Ok? Para o bem-estar, para a edificação da sua igreja, não é? Ele saiu dando uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, e outros para pastores, e alguns também para mestres. Ok? É o que diz Efésios capítulo 4, versículo 11. Porém, meus queridos irmãos, nós vamos ver aqui alguns poucos exemplos de tantos que tem na Bíblia, da relevante importância da mulher aí no ministério de Jesus, quando ele esteve conosco aqui, como Jesus valorizou a mulher, não é verdade? Em uma cultura judaica totalmente discriminatória ao sexo feminino, machista, injusta, e Jesus veio quebrando paradigmas e colocando a mulher em uma posição privilegiada. Por exemplo, qual foi quando Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro, na aldeia de Betânia, em João capítulo 11. Sempre que Jesus se hospedava ali, quem era que dava atenção exclusiva a Jesus? Né? Com quem Jesus sentava numa cadeira e dizia, puxa essa cadeira aí, senta aqui do meu lado, você vai ter a minha atenção exclusiva. Nós vamos passar o dia aqui conversando. Era Lázaro que tinha esse privilégio? Ou era Lázaro que oferecia, o amigo de Jesus, né? Fazia essa sala para ele, dava esse atendimento VIP, largava tudo que estava fazendo para dar atenção exclusiva a Jesus? Não. Foi Maria. Né? Maria, irmã de Lázaro. Jesus chegava na casa de Lázaro, Maria puxava a cadeira, tanto que Marta se sentia incomodada com essa atenção toda, com esse privilégio que Jesus dava a Maria, não é? Com essa sala que Maria fazia para Jesus, tanto que Marta disse, olha, eu estou ocupada, tem muita coisa, casa para varrer, quarto para arrumar, pia para limpar, tem o almoço para fazer, e desde a hora que o senhor chegou, minha irmã não cansa de conversar contigo, o senhor tem dado atenção total a ela. Então Jesus tem consciência, despede a minha irmã para que ela venha me ajudar. Então era Maria que dava aquela atenção exclusiva a Jesus. Ok? Em Mateus capítulo 26, Marcos 14, João 12, nesses 3 evangelhos aí, você vai ver uma mulher entrando na sala de uma casa, na presença de todo mundo, quebrando um frasco de perfume caríssimo e derramando sobre a pessoa de Jesus. E você vai ver os homens, não é, o publicano, o anfitrião, o dono da casa, pensando, e outras pessoas também acompanhando o raciocínio dele, dizendo o seguinte em seus corações: se esse homem fosse profeta, soubesse quem é essa mulher, a índole dessa mulher, a história dessa mulher, a vida promíscua que ela vive, ele jamais permitiria que ela tivesse tamanha intimidade com ele, tivesse tamanha aproximação, o perfumasse, não é? Ele jamais iria admitir isso. E Jesus, conhecendo o coração daquela rapaziada, daquela turma, o que é que Jesus disse? Deixai-a, porque eu entrei na sua casa, você não me saudou com ósculo santo,
não me deu um beijo no rosto, como era o costume judaico. Você não me deu um copo de água fria. E desde a hora que essa mulher chegou, ela não para de me perfumar, de chorar, derramar suas lágrimas e secar os meus pés com os seus cabelos. E Jesus disse mais: aonde o evangelho for pregado, o ato dessa mulher será lembrado. Qual foi o outro evento e o outro episódio que Jesus deu tamanho destaque? Qual foi ao paralítico que ele disse: onde o evangelho for pregado, a cura desse paralítico será citada? Qual foi a outra pessoa que Jesus disse: olha, onde o evangelho for pregado, o centurião será citado. A mulher do fluxo de sangue será citada porque ela me tocou. Qual foi o outro evento em que Jesus valorizou e deu um destaque tão grande, não é? Esse foi um momento ímpar, foi um momento diferenciado. Jesus valorizou essa mulher a um tal ponto que disse: ela jamais será esquecida. Eu estou só aqui dando alguns exemplos da valorização feminina no ministério de Jesus. Até aí você pode me dizer: pastor Marinaldo, tudo bem, mas o que é que isso tem a ver com o ministério pastoral feminino? Calma, continua aí que nós vamos chegar lá, tá ok? Estou só aqui citando alguns exemplos de valorização feminina no ministério de Cristo. Lucas capítulo 8 diz que muitas mulheres serviam a Jesus com os seus bens. Entre elas, há duas que têm seu nome aí lembrado e citado no texto sagrado. Joana, que era esposa de um procurador, não é? E Susana, serviam a Jesus, sustentavam o ministério de Jesus financeiramente, com as suas fazendas, com os seus bens. Essas mulheres proporcionavam condições financeiras de deslocamento, de sustentação, da propagação do evangelho através do ministério de Cristo. Os bens dessas mulheres eram colocados à disposição de Jesus e isso era usado para que Jesus desse continuidade no seu ministério de forma financeiramente falando, porque não se faz nada sem dinheiro, que no tempo de Jesus não era diferente, ok? Então, veja que quem fez isso, a Bíblia fala aqui da sensibilidade feminina, da devoção feminina, da entrega feminina, não é? Para que o ministério de Jesus tivesse aí continuidade, ok? Quem foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus? Foram os apóstolos? Foi Maria Madalena. Lembra de Maria Madalena, aquela mulher de quem Jesus tirou 7 demônios? A mesma mulher que perfumou o corpo de Jesus, ele disse: deixai-a. E eles disseram assim: não, esse perfume é muito caro. Podia ser vendido e ser distribuído com os pobres, em vez dela fazer um desperdício desse. Aí Jesus disse: olha, os pobres vocês sempre terão com vocês. Agora a mim, vocês nem sempre me terão. Os pobres vocês vão poder ajudar ao momento que vocês quiserem. Então deixai-a, porque essa mulher me amou sobremaneira. Então, essa mesma mulher, Maria Madalena, foi a primeira a testemunhar. A Bíblia diz que de madrugada ela saiu de casa caladinha, lembrando do que Jesus falou, que ao terceiro dia ressuscitaria. E foi ao sepulcro. E quando não o achou, encontrou alguém, pensou que era o jardineiro, disse: onde colocaste o corpo do mestre? Me diz que eu vou buscá-lo. Ele morreu. É um corpo, é um cadáver, mas é o cadáver do meu mestre. Qual outra pessoa teve tamanha sensibilidade, amor, paixão, discernimento para ir ao sepulcro logo cedo no terceiro dia? Foi uma mulher. Foi Maria Madalena, a qual os homens discriminaram. Os religiosos, os publicanos, discriminaram pela aproximação com Jesus. Até porque, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, na cultura judaica a mulher não podia ter essa aproximação com homem nenhum. Mas Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para valorizar a mulher. Jesus veio para dizer para os fariseus, os pastores da época, né, os líderes religiosos, os sacerdotes da sua época: por causa da vossa tradição, vocês invalidais, não é, a palavra de Deus. Por querer manter a tradição machista de vocês, vocês invalidam a palavra de Deus. Ou seja, vocês tornam-se insensíveis ao amor, à vontade de Deus. Porque para vocês é mais importante zelar pela vossa tradição. Foi essa mulher
que saiu quebrando paradigmas, e Jesus quebrou paradigmas para dar atenção a ela e repreendeu aos que, com um olhar de juízo discriminatório, discriminaram a atitude de Jesus em relação a ela e dela em relação a Jesus, naquele episódio tão lindo, quando ela derrama aquele perfume caríssimo nos pés do Senhor Jesus. Ok? Aquela mulher teve o discernimento, a sensibilidade e a paixão de ir ao encontro do túmulo onde Jesus estava, logo de madrugada do terceiro dia. Então, se tem aqui alguns exemplos de valorização feminina dada por Cristo no ministério de Jesus. Agora eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Meus irmãos, sempre que vamos estudar a Bíblia e ler a palavra, é impressionante como as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas leem a Bíblia como se a Bíblia tivesse sido escrita ontem. Na nossa cultura, no nosso contexto, sob as nossas leis, com os nossos costumes. Não dá para fazer uma boa exegese da palavra de Deus, ter uma boa exegese, fazer uma boa interpretação da Bíblia, sem você entender, em primeiro lugar, a cultura em que a palavra de Deus foi escrita. Cultura histórica, cultura social, cultura religiosa da época, ok? Você tem que entender isso. A Bíblia foi escrita numa cultura muito distante da nossa, muito diferente da nossa. Cultura judaica, não tem nada a ver com cultura brasileira, é totalmente diferente. Aí algumas pessoas dizem, como já colocaram no comentário sobre outro tema, em outros temas polêmicos que eu tratei aqui, pastor Marinaldo, não concordo que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, quando está tratando de princípios eternos de Deus, princípios morais. Por exemplo, adultério é adultério. Há 2000 anos atrás é adultério, hoje vai continuar sendo adultério. Tirar a vida de alguém é homicídio. Há 2000 anos atrás era, hoje é e vai continuar sendo. Isso são princípios morais de Deus em relação ao homem. Aí sim, é a mesma ontem, hoje e eternamente. Mas, palavra de Deus que está relacionada, ok, a episódios atuais dentro do tempo dele, na cultura dele, na região em que aconteceu, sob o contexto do olhar cultural da época. Essa palavra de Deus relacionado ou do ponto de vista cultural, acabou. Caducou. Eu vou repetir, isso aqui é forte, vou lhe provar. A palavra de Deus não é a mesma ontem, hoje e eternamente, ok? De Gênesis a Apocalipse. Vou repetir. A palavra de Deus não é a mesma ontem, hoje e eternamente, de Gênesis a Apocalipse. Este livro aqui, ok? Este livro aqui, Bíblia Sagrada, não é a mesma de capa a capa, ontem, hoje e não será eternamente. É forte? Estou falando alguma heresia? Vou lhe provar isso. A Bíblia fala da caducidade da letra. Você vai encontrar em Romanos capítulo 7. Leia lá Romanos capítulo 7. De carreirinha, ok? Hebreus capítulo 8. Você vai encontrar em Romanos Paulo falando da caducidade da letra em relação à lei de Moisés. Paulo disse, caducou. Falando de lei, por falar em lei, meu irmão, falar em guarda de sábado, falar em festa judaica, é falar de exumação, é falar de IML, é falar de cadáver, cheira mal, é tirar do sepulcro o que já morreu, é querer trazer de volta o que já se foi. Paulo diz, caducou, parte da Bíblia caducou. Ela tem um contexto histórico, de conhecimento, mas não de comportamento humano. Não trata-se de princípios morais de Deus.
E não vem com essa historinha aqui de que, não, pastor Marinaldo, o senhor tem que entender que existe a lei cerimonial, existe a lei civil, existe a lei moral. Não existe divisões de lei na Bíblia. Não existe isso. Isso é conversa para boi dormir. Não existe, ok? Então, Paulo diz claramente, vai lá, não estou dizendo não, Romanos capítulo 7, Hebreus capítulo 8, vai ler lá. Paulo dizendo que parte da Bíblia caducou. Mas pastor, aí está falando da lei. Parte do Novo Testamento também caducou. Sabia disso? Caducou, envelheceu, não serve mais. Está no Novo Testamento, mas não serve mais. É heresia? Vou lhe provar que não é. 1 Coríntios capítulo 11. Vou dar um exemplo. Paulo está tratando do uso de véu na igreja. Paulo está dizendo que as mulheres devem cobrir a cabeça, usarem o véu. Por que que Paulo falou isso? Aí alguém diz, não é a palavra de Deus? É a mesma, ontem, hoje e para sempre? E por que que as mulheres não usam o véu na igreja? Por que que só a igreja cristã no Brasil as mulheres usam o véu? Se Paulo está mandando a mulher cobrir a cabeça, se Paulo está dizendo que é desonroso a mulher estar na igreja com a cabeça descoberta, se Paulo estimula o uso do véu, ora, não está no Novo Testamento, não estou falando de lei, estou falando do Novo Testamento, estou falando de uma carta de Paulo, à igreja de Coríntios na Grécia. Por que que Paulo mandou usar o véu então e as mulheres não usam o véu? Aí você vai estudar a cultura em que Paulo falou isso. Paulo escreveu isso para a igreja grega em Coríntios. Por quê? Porque Coríntios, meus irmãos, era e é até hoje uma cidade portuária importantíssima. Importantíssima. Que movimentava grandes embarcações. Na cidade de Coríntios havia uma miscigenação de raças, de nações, abrigava judeus, gregos e romanos. E existia ali um anfiteatro, que era o único, que cabia 20.000 pessoas. E o templo da deusa Efrodite, a deusa da fertilidade. E havia culto a essas deusas e prostitutas que se prostituíam em plena celebração do culto em devoção a Efrodite, a deusa da fertilidade. O culto estava acontecendo, a deusa, e as mulheres se prostituindo em pleno culto. E essas prostitutas tinham a cabeça raspada. Até quando a mulher adulterava, ela tinha que raspar a cabeça, porque era lei, para ser vista como alguém que adulterou. Então as prostitutas de Coríntios tinham a cabeça raspada. Por que que Paulo manda usar o véu? Paulo diz, olha, usem o véu, porque o véu é sinal de submissão. Paulo, quando manda usar o véu, ele começa a falar da hierarquia, não é? Deus, a cabeça de Cristo, Cristo, a cabeça da igreja, o homem, a cabeça da mulher. E aí Paulo vai falando, e chega no véu. Cubram a cabeça como sinal de submissão, como sinal de respeito, como sinal de reverência. Paulo está dizendo, usem o véu para vocês não serem confundidas com prostitutas. Porque a cidade de Coríntios, o templo da deusa Efrodite abrigava até 1.000 prostitutas. E se prostituíam em pleno culto. E todas elas tinham a cabeça raspada. Era cultura grega, as prostitutas rasparem a cabeça. E a igreja estava ali em Corinto, na Grécia. Então Paulo diz, para que vocês não sejam confundidas com prostitutas, vocês usem o véu, até porque havia prostitutas que se convertiam e o cabelo demorava, claro, a crescer. Então Paulo diz, olha, usa o véu para não ser confundida com prostituta. Para não ser vista mais como uma prostituta, haja visto que vocês estão em novidade de vida, aceitaram a Jesus. E o véu, não é? Que foi dado no lugar do cabelo, era enquanto o cabelo crescia. Então Paulo faz essa observação com zelo, em respeito do ponto de vista social em relação à mulher. Paulo escreveu isso dentro daquela cultura. Dá para a gente trazer esse texto bíblico para a nossa cultura hoje? Não dá. Por quê? Existe na nossa cultura a questão da prostituta ter a cabeça raspada? Você vê prostituta por aí com cabeça raspada? Toda prostituta é obrigada a raspar a cabeça? Não. Cultura mudou. Então nenhuma mulher vai ser confundida, vai ser tida como prostituta porque não está
estar com a cabeça raspada. Mudou. Então, naquela época, a prostituta era obrigada a raspar a cabeça. Era a credencial delas, a carteira de identidade delas. Se via uma mulher na rua de cabeça raspada, o camarada já encostava para perguntar: e aí, minha filha, quanto que está o programa? Mas hoje mudou. Hoje nenhuma mulher vai ser confundida com prostituta se tiver com cabelo curto, se tiver com a cabeça raspada. Não. É uma questão cultural da época. Então, esse ensino à igreja de Coríntios caducou. Caducou por quê? Não existe mais. Não existe mais por quê? Porque a cultura brasileira é diferente. Você não vai mandar mulher nenhuma usar véu com medo que ela seja confundida com prostituta. Porque isso não é da nossa cultura. Não existe isso na nossa cultura. Então caducou. Não é a palavra de Deus? É. É a mesma ontem e hoje? Não é. Foi no tempo de Paulo. Foi útil na cultura de Paulo. Foi para o tempo da igreja na cidade da Grécia, em Coríntios. Caducou. Não é para os nossos dias de hoje. Vocês estão entendendo? Aí a turma não sabe fazer ter esse discernimento. Pega a Bíblia e vai ler o contexto histórico como princípios morais e querer aplicar na igreja para fazer doutrina. Aí, isso é que é heresia. Eu estou falando isso daqui para alguém, eu posso ser herege. Herege é você pegar textos bíblicos isolados, pontuais, culturais, relacionados ao tempo, à época, ao costume, à cultura da igreja 12 mil anos atrás, dentro de uma cultura judaica, e querer aplicar na cultura brasileira, na igreja de hoje, dizendo que é a palavra de Deus. Ai, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí não dá, meu filho. Não, aí não dá. Aí isso é que é heresia. Agora, por que a mulher não pode ser pastora hoje? Aí você me diz, pastor, porque não está na Bíblia. Aí eu lhe digo, e quem lhe disse que o que não está na Bíblia é proibido de fazer? Celular está na Bíblia? Você tem um? Não era para ter. Não é bíblico o uso de celular. Não está na Bíblia. Internet está na Bíblia? Não era nem para você estar me assistindo aí do outro lado, hein? Estamos em pecado, porque a internet não é bíblico. Não está na Bíblia. Bicicleta está na Bíblia, moto está na Bíblia. Não está na Bíblia, não pode ter bicicleta, não pode ter moto, não pode ter carro. Nada disso está na Bíblia, nada disso é bíblico. Você tem? Você faz? Ô meu irmão, minha gente, o que não se pode fazer é o que a Bíblia diz, não faça. Tem algum texto bíblico dizendo, não ungirás mulher à pastora? Tem algum texto bíblico proibindo isso? Falando isso? Proibindo ungir mulher à pastora? Não tem. Tem algum texto bíblico dizendo que mulher foi ungida à pastora? Também não tem. Mas por outro lado não está proibindo. E por que Paulo não diz assim, Deus deu uns para pastores, outras para pastoras, outras para mestras, outras para apóstolas? Por que Paulo não usou isso aí para as mulheres? Meu irmão, repito, estamos falando de uma cultura judaica, extremamente machista. Paulo também era judeu. As mulheres na cultura judaica, para você ter uma ideia, não podiam sentar à mesa para almoçar ou jantar com a família, com o esposo. Enquanto o esposo comia, ela tinha que ficar em pé do lado da mesa, esperando o esposo lhe dar uma ordem, porque a qualquer momento ele precisaria do serviço dela. A mulher na cultura judaica não servia como testemunha de um crime. Mataram alguém, a mulher viu, chama ela, vai ser testemunha. A palavra dela não valia nada, não era testemunha, porque a palavra dela não tinha o menor valor. Na cultura judaica, a mulher não podia cumprimentar um homem na rua. As virgens viviam praticamente dentro do quarto da casa. As casadas tinham que olhar pela janela com uma grade e com um véu. Não podia ter contato pessoal com nenhum outro homem que não fosse o seu esposo. Na cultura judaica, a mulher não podia falar dentro da igreja, ensinar na igreja. Lembra do que Paulo falou? Que não convém as mulheres ensinarem. Se tiver alguma dúvida, perguntem ao marido em casa e nem falarem dentro da igreja. Porque naquela época, nos cultos, havia lugar
lugares diferentes. A mulher ficava em um lugar diferente dos homens. Não tinha contato entre homem e mulher dentro do mesmo recinto. Não havia essa possibilidade. Nós estamos falando de uma cultura extremamente machista. Como é que Paulo vai dizer, vamos ungir uma mulher pastora numa cultura dessa? Se a mulher, por lei, era proibida de ensinar, ela só podia aprender. Ensinar, não. Quando Paulo escreveu isso, ele escreveu para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Não é? Então, a mulher, ela era discriminada socialmente falando. Discriminada socialmente falando. Mulher tinha que aprender em silêncio. Mulher não tinha direito de falar, mulher não tinha direito de testemunhar, a mulher não tinha direito de sentar à mesa com a família para almoçarem e para jantarem juntos. A mulher, na ocasião do culto, tinha que estar separada dos homens. A mulher, no seu ciclo menstrual, não podia comparecer ao culto. A mulher, quando tinha menino, se fosse filho, era 40 dias sem poder ir à igreja. Só depois de 40 dias que ela podia comparecer com o filho na igreja. Se fosse filha, era 80 dias que a mulher ficava sem poder cultuar, ok? A discriminação já começava no nascimento. Se fosse menino, era 40. Se fosse menina, era 80. Então nós estamos falando de uma cultura totalmente machista. Totalmente machista. Como é que Paulo ia dizer, Deus deu uns para pastor, outros para pastora? Pastora tem que ensinar. Pastora tem que pregar. Pastora tem que ter convívio social. Pastora tem que estar no meio do povo, no meio dos homens. Tem que manter relacionamento com todo mundo. Se a mulher não podia nem cumprimentar, andando na rua, passasse um homem, Pai do Senhor, pronto, era motivo para divórcio. Já era motivo para divórcio. Era proibida cumprimentar qualquer homem que não fosse o seu esposo. A turma não consegue entender isso. Pega a Bíblia e quer contextualizar nos nossos dias, na nossa cultura, minha gente. Pelo amor de Jesus, não dá para você ler a palavra de Deus sem entender a cultura em que ela foi escrita. Por que foi escrita? Qual o costume de quem escreveu? Para quem foi escrita? Não tinha como Paulo usar uma expressão futurista de 12 mil anos lá na frente. Numa cultura brasileira, se Paulo estava na cultura judaica. É claro que mulher, naqueles tempos, não podiam exercer o ministério pastoral. Não é nem por uma questão espiritual, de que Deus não aprovaria. Por uma questão cultural, por uma questão social. Mulher não tinha credibilidade para isso. Veja como é que Deus trata essa questão em relação de homem e mulher. Timóteo, capítulo 3, versículo 28. Diz assim, ó. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Para Deus não existe questão de judeu, nem de grego, nem de escravo, nem de livre, nem de homem, nem de mulher, porque todos nós somos um em Cristo. Em Cristo não há essa separação, essa valorização. O homem pode isso, a mulher não pode. O homem pode aquilo, a mulher não pode. O homem pode ser pastor, a mulher não pode. Em Cristo somos um. Isso não existe para Deus. Mas pastor, se em Cristo somos um, por que Deus não deu mulher para pastora lá quando Paulo escreveu aquilo? Repito, não é uma questão espiritual. É uma questão social, é uma questão cultural. Não teria, a sociedade não aceitaria jamais a cultura judaica ser ensinada por uma mulher. Era cultural, só isso. Não tem valor diante de Deus nenhum. Não existe diferença para Deus nenhuma entre homem e mulher. Em Cristo somos um. Em nome de Jesus, entendam isso. Aí ficam os pastores dizendo, me mostre um versículo na Bíblia onde a mulher foi ungida pastora. Me mostre pastora na Bíblia. Ô meu irmão, tem como? Cultura da época não permitia. Não é uma questão divina, é uma questão humana. Não é uma questão espiritual, é uma questão social. É claro que a mulher pode ser pastora. É claro que a mulher pode pastorear. E existem mulheres que são muito mais pastoras do que muitos homens. Porque a mulher ela já é pastora no seu dia a dia. Ela é pastora do seu marido. Ela é pastora dos seus filhos. Ela é pastora da sua casa. A mulher é uma pastora em potencial.
Estou falando aqui da mulher que ainda não recebeu a unção pastoral. Mas toda mulher é uma pastora. Ela pastoreia a sua família. Existem mulheres muito mais capacitadas. As mulheres são mais sensíveis do que os homens. As mulheres são mais dedicadas, costumam serem mais dedicadas do que os homens. As mulheres são mais detalhistas do que os homens, estão preocupadas com detalhes, são mais sensíveis à necessidade do próximo, ao lidar com as pessoas. São mais compassivas, são mais misericordiosas. As mulheres buscam, em geral, uma maior intimidade com Deus do que os homens. Tem nada que impeça a mulher de pastorear a igreja. O que impede é o nosso preconceito. O que pode impedir é a ignorância masculina. O que pode impedir é alguém que pega texto isolado, textos que, se você quiser textos isolados, que parece proibir a mulher de pastorear, eu lhe dou. Tem Ezequiel, tem Isaías, tem Jeremias, que diz que a mulher não deve ensinar, a mulher não pode ensinar. Eu lhe dou. Textos que estão presos à sua cultura. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Espero ter sido claro o objetivo e espero ter me feito entender por todos vocês, ok? Domingo que vem tem mais um assunto polêmico, estaremos aqui. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia? Tem algum assunto polêmico aí que você está naquela guerra de conflito, de não conseguir entender? Pastor, eu queria entender isso aqui. Pastor, eu não consigo entender isso aqui, pode, isso aqui não pode, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Bota aí no comentário, ok? Ou manda para mim no meu WhatsApp. Meu WhatsApp é o 988561746. Manda aí, pastor, fala sobre isso, que eu não entendo. Nós vamos estar aqui dando ênfase aos assuntos que você postar para mim, tá bom? Nosso intuito é esclarecer e é ajudar as pessoas a resolverem suas crises de religiosidade. Minha gente, fiquem com Deus. Um abraço forte do seu amigo e irmão em Cristo, pastor Marinaldo Júnior. Hoje à noite, às 18h30, venha cultuar comigo. Igreja Batista Aliança em Cristo, repetindo, Avenida Sebastião Corrêa da Rocha, por trás de Home Center Carajás, aqui no bairro do Tabuleiro dos Martins. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.